Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Eu quero acolher você que está rezando comigo no YouTube. Deixe seu joinha, viu? É bom porque ajuda a gente a espalhar para mais pessoas. Seu like, peça a sua oração. Eu quero rezar por você. Você não está sozinho. Desejo caminhar com Deus todos os dias. Encontre uma conversão na palavra proclamada. Eu desejo que com esta liturgia a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra, peça a Deus uma graça. Que graça pedimos hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Rezaremos hoje na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, depois versículo 24 ao versículo 28. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou no santuário feito por mãos humanas, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si mesmo, mas a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Do mesmo modo, também Cristo é oferecido uma vez por todos para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 97, 98. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Suas mãos e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou assim porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Onde celebramos o dia da palavra de Deus. E esta semana toda iremos celebrar a semana da palavra de Deus. É o que nos pede o Papa Francisco e toda a igreja.
O que Deus nos fala para rezar essa palavra todos os dias? O que Ele nos pede? Já perguntou isso? O que é que eu faço para me encontrar com Jesus? Como faço para ver qual é o caminho que eu tenho que ir? Perguntou você isso já hoje? Deixa eu perguntar outra coisa que perguntou também o Papa Francisco ontem. Qual é o evangelho que você leva no seu bolso para no dia você, da sua tempestade, da sua fraqueza, do seu desânimo, você pegar e lembrar, essa, a palavra de Deus que vai me ajudar é essa. Já escolheu? Hoje, o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, vai do verso 22 ao verso 30. Jesus pontua o pecado contra o Espírito Santo. Ele diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Os mestres da lei, eles pecam porque não têm sabedoria, porque não têm entendimento. Eles acusam Jesus de curar as pessoas pelo poder do mal. Como é que pode? Os mestres da lei, os anciãos, os fariseus, eram pessoas que estudavam muito a palavra, mas eles tinham uma aversão a Jesus. Ele, ao invés de reconhecer que Jesus era ungido pelo Espírito Santo, ficavam negando a sua divindade. Para que tanto conhecimento se lhe falta sabedoria? Acontece com vocês também, né? Acontece comigo, acontece com todos. As pessoas muitas vezes não querem ouvir, ficam negando a nossa fala, a nossa evangelização. Como pode uma pessoa que estuda tanto, tem doutorado, tem mestrado, pós-doutorado, MBA, e ser averso às coisas de Deus, às pessoas de Deus, que são imagem e semelhança do próprio Deus? Olha só, tem gente que vai na igreja e a oração, por mais simples que ela seja, começa logo a se sentir mal. Estou com mal-estar. Ai, me deu um calor. Ai, me faltando fôlego, estou nervoso. Olhe, se você conhece gente assim, isso é um tipo de aversão a Deus. Hoje Jesus ele é acusado de ser possuído pelo mal. Aí ele conta essa parábola. Hoje nós vamos rezar também a carta aos Hebreus no capítulo 9. Essa carta aos Hebreus do capítulo 9 é um livro-chave para a hermenêutica, para nós entrarmos no contexto do Antigo Testamento. Olha só, ele nos explica o sentido dos rituais praticados lá no livro do Levítico e nos dá o porquê de todos os rituais escritos naquele livro. Porque o sacrifício, porque o tabernáculo, porque o Santo dos Santos, tudo o que foi feito no Antigo Testamento é sombra de uma realidade que foi cumprida quando, diácono? No Novo Testamento. Cumprida por quem, diácono? Por Jesus Cristo, o sumo e perfeito sacerdote. Essa carta foi escrita para os cristãos hebreus que tinham deixado o cristianismo. Com medo, eles estavam todo mundo retornando para o judaísmo. E a carta aos Hebreus do capítulo 9, ela vai afirmar para mim e para você que não é o sangue de bode, não é o sangue do touro, nem da vaca, nem do carneiro, aspergido no povo, nas paredes do templo, que vão purificar o meu e o seu pecado. Não é esse. Mas o sangue de Jesus, ele foi oferecido de uma vez por todas para tirar o pecado da humanidade, desde agora até a eternidade. E quando Jesus veio, ele salvou não só
o povo da sua época, mas como salvou da época de Adão e Eva até hoje, os tempos atuais. Jesus faz uma transição da antiga Páscoa para a nova Páscoa, a nova e eterna aliança. E o salmista vai dizer no Salmo 97, cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez prodígio. Tirou a cegueira dos nossos olhos, tirou a cegueira dos olhos de tantas pessoas. E hoje Ele quer tirar a cegueira dos olhos dos fariseus, dos mestres da lei, dos saduceus, dos anciãos, daquele povo que tinha tanto conhecimento, mas faltava-lhe a sabedoria de ver Jesus como profeta, como os profetas anunciaram. Ele tinha um coração de pedra, insensível, um coração invejoso. Ô diácono, não entendi uma coisa. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado da divisão. A gente sabe que está errado, mas não consegue superar. A gente entende que não pode fazer aquela coisa daquele jeito que está fazendo. Está entendendo? Mas não quer deixar a coisa errada de lado. Diz que não aguenta. Aí está o pecado contra o Espírito Santo. Não é difícil não entender, não. O Evangelho hoje ele nos dá essa sabedoria de você se arrepender, se confessar a Deus através do seu sacerdote, para Ele dar o perdão das suas faltas. Mas tem que ser em vida, viu? Não é para deixar morrer primeiro, não. Você precisa ver numa cura, numa bênção, o poder de Deus e não do maligno. Tem gente que está com Deus e vai pedir às pessoas para ler a sua mão. Pede para adivinhar como é que vai ser seu futuro. Busca coisas malignas. Cuidado. Busquemos a Deus. O nosso é o dia de hoje. Amanhã é de Deus. O ontem é de Deus também. Cuidado para não insultar o Filho de Deus. Não falar mal de Deus. Reconheçamos que é o Espírito Santo de Deus que age em nós ontem, hoje e sempre. E foi assim que Jesus disse ao subir para o céu: eu vou, mas envio para vós o Paráclito, até que eu volte outra vez. Estar com Jesus requer coragem para caminharmos. Então, a nossa proposta hoje é deixarmos os vícios, os medos, os pecados, as ânsias da carne como âncoras, na âncora, para ele não nos atingir. E pedir a Deus para nos lançar para a água mais profunda, distante daquilo que nos distancia da sua graça. Eu pergunto para você hoje, como é que está o seu tempo para Deus? Em que momento da sua vida eu fiz um encontro pessoal com Jesus? Quais são as renúncias que Jesus te pede hoje para eu sair do pecado? Que hábito, que coisa eu preciso deixar para trás para ficar mais próximo a Jesus? Então, peçamos a Ele essa graça, a graça do perdão, da negação, do fechamento à ação de Deus e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.